Olá, graça e paz, irmãos. Olha, se você quer viver a vida cristã, e se você quer ter uma vida abundante, você precisa ser eficiente na sua vida de oração. Amém? Aprender a orar com eficiência é uma das coisas mais importantes que o crente pode fazer. É interessante, né, que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus faz a oração dominical, que depois é trazida como oração do Pai Nosso, né? E essa oração se transformou numa reza, né? Aquela oração ali, ela resume uma oração muito poderosa, que é conversar com Deus, declarando aquilo que você confia em Deus, aquilo de um relacionamento com Deus. Orar é bate-papo gostoso do nosso coração com o coração de Deus. Tem gente que passa 2 horas, 1 hora, meia hora orando, só falando. Quando termina, desliga tudo, vai-se embora trabalhar. De que adiantou aquilo? Oração é muito mais do que simplesmente você estar falando um monólogo, não. Oração é bate-papo gostoso, de coração para coração. É comunhão. Oração é um diálogo, onde você fala, mas Deus também fala. Onde você pede, mas Deus também responde. E na oração, para que não seja a oração de tolo, ela precisa ser bíblica. Amém? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Amém? Então é importante nós entendermos que a vontade de Deus é a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a orar em concordância com a palavra de Deus. Amém? E entender também que existem vários tipos de oração. Então, dependendo do tipo de oração, vão ter regras, vão ter conceitos, e nós precisamos aprender a entender esses tipos diferentes, essas regras diferentes. E a oração para o cristão deve ser um estilo de vida. Amém? A oração é uma atitude para com Deus e um inclinar-se para Ele. É mais do que simplesmente palavras. Oração é um estilo de vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. Ou seja, continuamente. Então veja que o apóstolo Paulo traz essa instrução, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, de onde ele fala muito a respeito das profecias do fim, do retorno de Jesus, traz conceitos para essa igreja, e um desses princípios é a oração sem cessar, ou orar continuamente. A oração é o maior privilégio da vida cristã. E os privilégios trazem sempre responsabilidades. As bênçãos vêm em resposta à oração, e as promessas de tudo e todas as coisas são para os que oram. Deus deu ao seu povo a maravilhosa oportunidade de ordenar as suas bênçãos aos outros e a si próprio. Como? Através da oração. Já tem um teólogo que diz assim: Deus, na sua onipotência, decidiu não fazer nada até que as pessoas orassem. Por isso que é tão importante para a vida cristã a oração. A leitura da palavra e a oração é como as duas asas de um avião para o cristão. Quer ver você não ser bem-sucedido na sua vida cristã? Pare de orar. Não dê a importância devida à oração. Observe as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, como são os cultos de oração. Na sua grande maioria, vazios. Por quê? Muita gente diz que não tem tempo para orar. E se não ora no coletivo, a vida de oração particular também pode estar deficiente. Eu não estou dizendo que está deficiente, mas pode estar deficiente. Às vezes, no culto de oração, você passa o microfone e tem cristãos, não estou dizendo novos convertidos, eu estou falando de pessoas que têm 5, 10 anos de crente, que não ora, que tem vergonha de orar. Ou seja, isso
reflete na sua vida particular. Amados, e Deus pode até aceitar a nossa vida pública, mas Ele nos galardoa pela nossa vida privada. Amém? E nós precisamos aprender a orar. O crente precisa orar. Oração só se aprende na prática. Oração só se aprende na presença. Oração só se aprende na palavra. Então, orar é falar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Orar é estabelecer a vontade de Deus na terra. Amém? E nós precisamos entender isso. Ah, eu quero ser um cristão, mas não oro. Você será um cristão deficiente. Precisa-se ter oração. Amém? A oração também é fazer pedidos a Deus, fazer petições a Deus. A oração é desfrutar da presença de Deus. Oração é dar acesso a Deus às nossas vidas. Ou seja, é na oração que Deus vai mandar nós alinharmos determinadas coisas, abandonarmos outras, abraçarmos outras. É na nossa vida de oração. Nós não tomamos decisões de nós mesmos. As nossas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito de Deus. Aquilo que nós abraçamos como serviço tem que ser porque Deus nos ordenou fazer. Aquilo que nós deixamos tem que ser porque Deus nos ordenou fazer. E não porque está difícil, não porque é complicado, não porque as pessoas não reconhecem. Pouco importa se as pessoas reconhecem ou não. Você precisa orar para você ter certeza de que aquilo que você está fazendo porque Deus mandou. E não para agradar a B, a C ou a D, agradar Cicrano, Beltrano, não. Você é um homem, você é uma mulher de oração. Então, nós precisamos, através da oração, dar acesso a Deus às nossas vidas. Amém? Porque quando fazemos conhecidas as nossas necessidades, os nossos pensamentos e sentimentos, estamos dando legalidade a Deus de agir. Tem teólogo que diz que Deus não precisa de legalidade para agir. Precisa. Ele estabeleceu assim. Ele disse, se dois na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, cara, que tem que estar em linha com a palavra de Deus, eu farei no céu. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, veja que Deus, Ele deu essa chave, essa forma de nós darmos legalidade dele agir na nossa vida, agir na nossa família, agir na nossa igreja, agir no nosso trabalho. E quando Deus começa a agir, amados, descansa. Deixa Deus agir. É melhor do que você fazer da sua própria cabeça e depois dizer que foi em nome de Deus. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Amém? A oração também é estabelecer a vontade de Deus na terra. Porque quando oramos, estamos abrindo o caminho pelo qual Deus pode manifestar a sua vontade. Além de que a oração é um ato de adoração. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Me diga uma coisa, nessa taça de incenso, vai ter oração sua? Ou não tem oração sua porque você não ora? É muito importante nós entendermos isso. Amém? Orar, irmãos, é um serviço cristão. Por quê? Porque nós precisamos entender que orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a vontade de Deus à situação. Oração é trazer o céu para a terra. Louvado seja Deus. A oração é um serviço cristão. Em Lucas 2,37 diz, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e canções. A oração pelos irmãos é um serviço muito real prestado a Deus. Então aqui está falando dessa viúva, amém? De 84 anos, que estava no templo, adorando noite e dia em jejuns e oração. Nós vamos ver também que os jejuns fazem parte da vida cristã. Coisa rara hoje, viu? Pastor Luciano Subirá, levantado por Deus, para falar a respeito de jejum, e tem despertado a igreja a jejuar.
Então é importante nós voltarmos a essas obras, a essas práticas da igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que se entrega, que se consagra. Nós precisamos, se quisermos vivermos a vida cristã e desfrutarmos da vida abundante, nós precisamos orar, 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 orar constantemente, sem cessar. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.